Oi, negrinhas, tudo bem? Esse quadro vai ao ar todos os domingos aqui neste canalzinho e vai ter vários convidados especiais, vão ser temas super diferentes do que a gente está acostumado a falar aqui, então espero que vocês gostem. Sejam bem-vindas ao Café com a Dai. Pode entrar, a casa é sua. E o nosso convidado de hoje é o José Thiago, mais conhecido como Zé. Ele é meu padrinho de casamento, papai da Elô, esposo da Flá e também pastor da igreja Reviva Church. Oi, negrinhas! Negrinhas, olá, é um prazer estar com vocês no canal da Dai. Na verdade é uma honra, né? Tomar café com essa princesa e ser privilegiado de estar junto com vocês nesse dia. Hoje a gente vai bater um papo muito descontraído. Primeiro eu gostaria de falar que a gente vai falar sobre uns assuntos meio polêmicos neste canal. Porém, gente, o que a gente vai falar aqui não é uma verdade absoluta pra sua vida, tá? É algo que a gente acredita no que, o que ele vai falar. Olha aqui. Ops, vem cá falar oi pras negrinhas. O que a gente vai falar aqui é mais uma opinião nossa, né? A opinião dele, que vocês vivem me perguntando, gente, sobre esses assuntos e eu vivo fugindo de vocês. Eu trouxe a fonte aqui pra vocês, pra gente já falar tudo isso. Eu tenho 33 anos. Mentira! Novão de tudo. Trabalho numa multinacional, né? É meu ganha-pão. Sou pastor, hoje auxiliar da Reviva, pastor de jovens. E pai, amigo, padrinho e tudo mais. E você conheceu Jesus quando? Foi desde pequeno? Na verdade foi aos 12 anos, né? Logo após uma perda eu tive um encontro com Cristo que mudou minha vida. A grande verdade é que o lindão das nossas vidas, o Cristo, ele chegou na hora exata, no momento certo. Então faz aí pelo menos 20 anos que eu caminho, tenho o prazer de chamar ele de amigo. Gente, ó, tem de tudo aqui nessa mesa, hein? Vem cá, meu cameraman, mostrar pra gente o que a gente preparou. Tem leitinho ali, café, se você toma café. Maravilhoso. Vou começar pelo primeiro assunto que me perguntam muito. O Zé é meu padrinho, é meu pastor, considero meu pastor. A gente vai na igreja que ele cuida. A gente tem a mesma base, né? O mesmo fundamento. Então trouxe ele aqui pra gente já tirar todas as dúvidas de vocês. Primeiro vou começar com o tema música. Música. Eu quero saber de você o que a música representa pra você, no geral, no modo geral. Nossa intenção aqui não é quebrar conceitos formados de igreja alguma, de pastor algum. Na verdade, a gente vai trabalhar debaixo de uma forma que você venha entender. O tema música, ele é um tema que foi usado na palavra muitas vezes e na maioria das vezes se remete à adoração a Deus. Com o tempo, a música ela começou a se tornar algo habitual, na verdade, algo ainda mais próximo de nós que estamos nesse mundo. A intenção de Deus nunca foi nos tirar desse mundo. Então, o que eu entendo como um conceito de música? O primeiro, a música que serve como adoração a Deus. Pastor, foi o diabo que criou os ritmos que hoje tem nos dias de hoje? Pô, foi o diabo que criou o funk? Foi o diabo que criou o rap? Galera, negrinhas e todo mundo que está nos ouvindo, o diabo ele só criou uma coisa. E só a Bíblia dá patente ao diabo é a mentira. Ele como criatura, ele não cria nada. Aí você fala, poxa, em que parte da Bíblia que se fala... Ah, minha princesa, ela quer piscina, gente, aqui. Gente, a mãe é uma cachada maravilhosa, loireza. O próprio povo adorava a Saul e a Davi através do cântico, diz da palavra. E o que isso simboliza? Que não era um cântico especificamente a Deus. Eles estavam cantando, contando dos feitos das guerras, estavam falando de algo que eles realizaram. Um pouco semelhante ao que hoje nós ouvimos em músicas seculares, quando nós falamos de alguém que nós amamos, quando nós contamos uma história de amor. Então assim, o conceito você fala, eu posso ou não ouvir música? É pecado ou não ouvir música secular? Eu vou dizer para você que é um pecado você ir contra princípios da palavra. Quando você ouve uma música que vai contra a vontade estabelecida de Deus na palavra. Era isso que eu ia te perguntar. Então assim, se eu ouço um funk que fala que eu tenho que sentar, e eu lá sei lá onde vai sentar,
Lógico que eu vou pegar o cunho da palavra e eu vou falar assim, poxa, eu não posso ouvir essa música, vai contra os meus princípios. Agora a gente ouve músicas lindas, feitas até pelo Roberto Carlos, por um monte de gente. É, isso que eu ia te perguntar, você escuta só louvor na tua vida? Não, eu não escuto só louvor. Na verdade, eu sou uma pessoa bem eclética, eu gosto da musicalidade, mas eu filtro o que eu ponho dentro de mim. Sim. Porque se eu ficar ouvindo música de traição, que eu ficar ouvindo música de sexo deliberado, eu vou começar a tomar isso como verdade. Eu ouço aquilo que edifica a minha vida, eu ouço aquilo que não vai contra a palavra, eu ouço aquilo que faz eu me sentir bem, edificado. Então você escuta rap? Sim. Pop? Sim. Samba? Todos os Só ritmos. filtra. A gente pode pegar um exemplo do rap. O rap é a música da periferia. Eu amo rap, gente. Socorro, eu sou do rap. Por quê? Porque nós temos essa identificação Sim. com a periferia. Então, ele fala de realidades que acontecem e que nós sabemos que acontecem. Sabemos e vivenciamos. Ele conta isso através da música. Então você não fala, da Ellen tá ouvindo o exemplo, funk, é pecado. Será que tem algum funk que não seja tão pornográfico pra gente escutar? Porque eu não vou mentir aqui não, eu gosto de uma batida do funk. Na verdade, o pancadão do funk, ele é muito atrativo para você entrar no ritmo, ainda mais você dançarina, né? Você que tem esse lance com a dança. É assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei, filtra. Mas tem um irmãozinho que começou a caminhar agora, e ele vai ouvir o meu somzão alto no meu carro, ele vai se escandalizar. Aí eu deixo de fazer as coisas permitidas, para não escandalizar ou para não fazer alguém cair. Isso é cristianismo, isso é evangelho. O evangelho é o próximo. Eu nego a mim mesmo para que você e para que outros vivam melhor. E agora a gente vai falar de um outro tema que é um pouquinho mais polêmico, né? Tatuagem. Eita, eu tenho certeza que já viram aí no seu braço, agora, no momento que você levantou, as suas tatuagens. Quero saber quando é que tu fez, se você já era cristão ou não, se você fez depois que você virou pastor. Essa tatuagem, eu fiz ela fazem dois anos. Essa que é um trecho de um louvor, e essa tatuagem aqui, que é a data do nascimento da minha princesa que vocês conheceram. Duas, então. Eu tenho duas tatuagens. Duas princesas, duas gente, não muda, né? O que a Bíblia fala de tatuagem? Existe um ponto que fala de tatuagem, que está em Levíticos 19, 28. Que todo mundo usa que isso. Todo mundo usa, falando assim, olha, você não pode marcar o seu corpo em memórias a mortos e não pode imprimir em você nenhuma imagem. A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de palavra é entender o contexto que ela é escrita. Isso você fala, poxa, você vê um monte de pastor falando isso, às vezes a gente não dá atenção. Na verdade, a gente usa a Bíblia, muitas vezes, para atacar aquilo que a gente não concorda. Olha, eu não concordo. Então, peraí, eu vou pegar um texto isolado lá aqui e vou jogar nela. A palavra não é uma espada no sentido de você matar alguém para que você vença uma discussão ou que a sua ideia faça valer. A palavra é algo que nos dá uma direção. E se você entrar no contexto lá no início de Levítico 19, está falando instruções ao povo judaico sobre cultura e costumes judaicos. Porque se eu pego Levítico 19, 28 e diz que eu não posso marcar o meu corpo, entendendo que isso era um costume pagão da época, eles faziam isso em memória de mortos, eles se dilaceravam, eles se cortavam. Então, assim, não era uma tatuagem como é no dia de hoje. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que se eu pego o 19:28, mas anulo o 19:27, que fala que eu não posso cortar o meu cabelo, você homem, você não pode cortar o teu cabelo ao ponto de ficar com as pontas arredondadas, você não pode tirar a tua barba, talvez isso esteja no contexto judaico, não tira a sua barba. Se eu não obedeço o 30, que fala que eu tenho que guardar o sábado, sabadão, ninguém vai mais sair, esqueceu o trabalho, esqueceu o shopping, esqueceu tudo isso. Ninguém arruma casa. Então, aí eu pego isso
E uso o contexto falando assim, olha, o 1928 diz isso, mas espera aí, eu não sigo o 27, eu não sigo o 30, eu como carne de porco, eu gosto dessas coisas. Vou no Outback, olha o merchan, não sei se eu poderia falar, mas já falei. Pode, Outback patrocina nós! Então, eu vou lá comer uma costelinha e tal, mas por que eu vou usar o 28? Aí nós vamos para o Novo Testamento. Tiago 2,10 diz assim, se você obedece à lei, e tropeça em um mandamento, você está anulando toda a lei. Então, o que isso simboliza? Que se eu sigo o 19, 28 mais o 27, não serve mais de nada. Pastor, mas eu não posso estragar o meu templo, eu preciso cuidar do templo, o templo é o Espírito Santo, tá bom? Então vamos parar de comer coxinha. Vamos parar de comer batata frita, Coca-Cola. Vamos parar porque o que mais mata... Não é uma tatuagem, na verdade, o que mata é o que eu ponho pra dentro, aqui dentro, e que me rebenta com esses alimentos industrializados que a gente tá vivendo. O outro ponto, que se você for entender os antigos, funcionava assim. Como que a tua mãe falava quando ela não queria que você deixava a casa bagunçada? Dai, se você deixar o chinelo de ponta cabeça, eu vou morrer. Dai, se você pisar numa risca, você quebra a minha coluna. Lembra dessas coisas? Eram coisas que falavam. Mas por quê? Porque colocavam medo. O Bruno, que gosta de cobra, diz os antigos, se a gente assoviava em casa à noite, chamava cobra. Pensa assim, menino, ele ia assoviar a noite inteira, trazendo todas as cobras da região. Por quê? Porque eu não queria que eles assoviavam. Então o que acontece? Por eu não gostar da tatuagem, eu crio regras minhas, dizendo, olha, você vai pro inferno. Se fazer uma tatuagem, você vai pro inferno. Volto a dizer, a minha intenção aqui não é contrariar o seu pastor. Se você está debaixo da autoridade dele, é ele que você tem que seguir. Exatamente. As igrejas têm os seus costumes e as suas doutrinas. Suas doutrinas, né? Sim. Se na sua igreja está falando, não faz tatuagem porque vai estragar o templo do Espírito Santo, você concorda com isso, você tá debaixo da autoridade do seu pastor, então siga isso, sabe? Isso aí. Só que não é uma coisa que você pode chegar na outra pessoa e falar, isso é pecado, você vai pro inferno, você tá estragando seu corpo. Não, isso aqui é uma coisa sua. Isso. Então guarda pra você, viva isso. Só viver isso já basta, não precisa julgar o irmãozinho. O que acontece? Olha, eu não atingi ainda a maioridade. Eu ainda respondo para os meus pais. Então, quem tem que dar autorização não é o teu pastor. Exato. Não sou eu, não é a Dai. Quem tem que te dar autorização é seu pai e a sua mãe. Se você é cristão e a sua mãe não quer que você faz, mesmo você já tendo autonomia, você vai fazer o quê? Puxa, você vai chatear a sua mãe. Não. Você vai chatear a estrutura da sua mãe, do seu pai, por conta de uma tatuagem. Coisa que você pode fazer daqui uns anos, coisa que você não precisa fazer, entendeu? Eu moro com os meus pais, eu quero fazer tatuagem, a gente é cristão. Eu acho que, a pessoa falando, né? Eu acho que não tem problema, mas a minha mãe... O que eu faço? Eu sempre falo, gente, você tá debaixo da casa dos seus pais, você tá morando embaixo do teto deles, respeite seu pai, sua mãe, entendeu? Depois que você sair de lá, que você for maior... você faz. Um outro ponto muito interessante, eu não sei se a Dai vai perguntar, mas eu vou falar. É o que eu vou tatuar quando eu tenho todas essas liberações. Isso que eu ia te perguntar. O significado das suas tatuagens, o porquê você fez. Uma frase de um louvor que eu me identifico com ela. Eu sou provado pelo fogo porque eu tive uma vida muito sofrida. E eu fui habilitado pela unção. Deus me deu a capacidade, acima de todas as coisas, para eu hoje me tornar um grande profissional, um grande pastor, um excelente marido, um excelente pai, um grande amigo. Então a unção de Deus me capacitou a ser isso. Não foi pelas minhas próprias forças. Então eu peguei os meus sofrimentos e transformei as minhas feridas em cicatrizes. E isso me fez entender o que é a unção de Deus. Então essa é a primeira. A segunda é muito fácil de explicar. Quem tem filho sabe o quanto que é importante o dia do nascimento. Exato. Então eu quis tatuar no meu corpo o dia que a minha filha nasceu. Uma decisão minha. Fiz em números romanos. A minha esposa fez uma igual. Então essa foi a nossa decisão com relação à nossa tatuagem. Agora você, o que eu vou fazer? Vou tatuar no meu corpo uma coisa que... Só porque é bonito, só porque tá na moda. A moda um dia passa. Um dia passa. E isso é muito importante você pensar sobre tatuagem. É algo que você vai carregar a vida inteira. Então existe esse preconceito porque quem usava naquela época eram os prisioneiros, eram os presidiários, eram pessoas de má índole. Hoje
como eu disse, eu trabalho numa empresa de grande porte em que eu encontro profissionais sérios, responsáveis com tatuagem no corpo. Aí você fala, poxa, velho, você vai ver quando ficar velho. Quando ficar velho, vai ter uma geração de velhos tatuados. Vai ser normal. É verdade. Porque você fala hoje, você vê uma velha toda tatuada. Talvez hoje ainda não seja ainda tão atrativo aos olhos, porque é algo que a gente, né? Porque lá atrás não era todo mundo que fazia. Mas agora já se tornou algo corriqueiro. Aí eu vou voltar no gancho que eu tinha pego e falar assim, poxa, eu vou fazer um dragão. Pô, pastor, quem que é o dragão? A Bíblia fala lá em Apocalipse que o dragão é a serpente lá do Gênesis que cresceu. É o próprio Satanás. Pra que eu vou fazer? Ai, pastor, eu já tenho um dragão. Gente, Deus perdoa o tempo da ignorância, tá? Isso, exatamente. Então, assim, eu não sabia. Sabe, se você já tem... Você já teve tatuagem antes de ser cristão, antes de se converter? Sim, entendeu? Peça perdão. Então, tatu é isso, gente. Você fala assim, tem base bíblica, pastor? Não tem. Não tem base bíblica pra proibir. Você fala assim, puxa, se eu for escandalizar alguém, volta a dizer a parte do escandalizar, que esse é um ponto crucial pro cristão. Eu deixo de fazer as coisas permitidas por amor àqueles que não entendem, que são imaturos, sabe? Você se arrepende das suas tatuagens? De forma alguma. Na verdade, eu penso no que eu posso fazer num outro desenho que tem algum significado, né? Você quer fazer mais quantas? Eu quero, na verdade, fazer um leão, mas eu fico olhando lá. A minha gata manda pra mim várias fotos. Aí você não sabe qual você eu não sei como que eu faço. Eu também, às vezes, eu falo, eu vou, não vou, mas é grande, assim... né? Uma tatuagem grande. Eu tenho um leão aqui, ó. Então, era mais ou menos assim que eu quero fazer. E vocês ficam pedindo pra eu fazer vídeo das minhas tatuagens, explicando os significados. Eu vou fazer. Eu acho que depois desse vídeo aqui eu tomo coragem, porque já tá tudo explicado. Se alguém falar alguma coisa, manda esse vídeo aqui, é isso aqui que eu penso, entendeu? Porque, nossa, eu tava com muito medo, sabe, Zé? De ser crucificada, das pessoas falar. Por isso, gente, que eu não fiz até hoje. Mas eu tenho umas 13, 14 tatuagens aí, pretendo fazer mais. Porque, gente, vicia. Bom, agora a gente vai para um assunto que é muito amorzinho. Casamento. Vocês me acompanharam a minha história com o Bruno, viu que a gente passou por muita coisa, por muitas provas e que Jesus fez muita coisa linda pra gente que a gente nem imaginava. Nosso casamento foi lindo, o Zé foi nosso padrinho, o Zé acompanhou. O Zé foi, inclusive, quando o Bruno chegou na igreja, o Zé foi a primeira pessoa a abraçar o Bruno. Isso que ele me contou, porque ele foi na igreja primeiro que eu. Então, essa pessoa que tá aqui foi a primeira pessoa a abraçar o Bruno, realmente cuidar dele, sabe? E não sei se foi coincidência, se foi coisa de Deus, se é por esse ser que ele, gente, ele é uma pessoa maravilhosa. Quando eu entrei na igreja, ele também foi a primeira pessoa que me acolheu, que me abraçou, que orou comigo, que chorou comigo, isso eu nunca esqueço. Você não me chora, não é? Ele foi a primeira pessoa, então eu quero te agradecer por isso, porque você teve um papel muito importante na nossa vida, a minha e do Bruno. Não foi só a do Bruno, foi a nossa, e depois a nossa vida como casal. Você teve uma grande importância, por isso que você foi a primeira pessoa que a gente chamou como padrinho. Amém. Eles dois, ele e a Flávia, gente. Já te perguntei como é que você conheceu a Flá. Agora eu vou te perguntar quanto tempo você chegou a orar com ela, qual a importância de você orar com a pessoa? O que é orar para namorar? Primeiro, orar para namorar não é você se pegar com a pessoa. A oração é, Deus, o que o Senhor acha disso? Oração é, Senhor, fala comigo. Oração não é eu ir lá e já começar a dar uns cata na menininha ou no boy e achar que não, eu tô beijando, mas eu tô orando. Na verdade, isso já é uma outra coisa. Já é o pensamento com relação à Bíblia e assim, a intenção não é ferir ninguém. Eu tô orando, Senhor, eu devo me aproximar, Senhor, eu devo ter a intenção de namorar, noivar e casar, Senhor, qual que é a tua posição? Aí você vai falar assim, se a gente tá orando, a gente já pode passear com a pessoa. Vai devagar. Primeira coisa que você precisa avaliar para se relacionar com alguém é um conjunto de afinidades. Você olhar para a pessoa e você ter o interesse de viver com essa pessoa. Você vê que os princípios, os valores dela é aquilo que você acredita. Mas o cara não curte trabalhar. Aí você já sabe disso quando namora. Quando você vai casar, você acha que vai mudar?
Aí você fala assim, mas o que Deus tem a ver com isso? Sinceramente, Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Eu tenho decisão de escolha. Deus não vai descer e falar, esse aqui, viu? Não, Deus, é o irmão João que você vai casar. Às vezes as pessoas ficam assim, Deus fica lá, vamos lá, Jesus, 1984, nasceu José. Nasceu na cidade de Campinas, guarda esse nome. Em 1990, nasceu Flávia Serotini. Opa, bingo, bateu. 90 a 84, o que você acha? Nasceu um pro outro. Já era, tamo junto. Não é assim, é decisão. Eu decido amar a pessoa, não só as qualidades, mas os defeitos. A gente decide amar uma pessoa. É uma decisão. O amor, ele é uma decisão. Se você tem um namorado, que você sabe que ele bate na mãe dele, você acha que quando casar ele vai bater em quem? Se a pessoa não tem respeito por mim, por que eu quero casar com ela? A questão do mudar é muito particular. Isso você precisa enxergar na pessoa. A pessoa tem que desejar. Não basta você desejar. Olha, eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer isso, fazer aquilo para ele mudar. Se a pessoa não quiser, volto a dizer, Deus respeita o livre-arbítrio. Ele vai fazer o que está errado a vida inteira. Eu vou te perguntar uma coisa que acho que engancha nisso. Você acha que uma pessoa convertida cristã, que vai na igreja, consegue levar uma outra pessoa que não tem os mesmos costumes, não é uma pessoa cristã, é uma pessoa que vive a vida dela, tipo, não conhece a palavra, não sabe, você acha que consegue levar, é mais fácil uma pessoa do mundo levar a pessoa pro mundo ou a pessoa da igreja levar a pessoa do mundo assim, entre aspas, tá, gente? É que... vocês entenderam. Não é só cristão que vale a pena. Isso é o maior ponto. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que não têm a fé cristã, que têm um caráter... Então você fala assim, puxa, então eu tenho que casar só com crente? Não, eu não concordo. Mas eu penso numa outra coisa. Se você está casando com uma pessoa que você sabe que ela não vai para a igreja porque ela já te disse, não cobre isso dela lá na frente. Fala assim, então, você casou, agora você tem que ir para a igreja comigo. Não sei. Se você está casando consciente disso, você está casando sobre um jugo desigual. Então tá bom. A pessoa é maravilhosa, você vai ter uma vida muito boa. Mas agora dentro do contexto espiritual, talvez você vai padecer e pedalar um pouco, porque ela não vai querer ir. E qual que é a diferença? A diferença é que a salvação ela é individual, cada um vai prestar conta daquilo que é. Lógico, é óbvio que quem está fora é mais fácil arrastar quem está dentro de conceitos da igreja. Por quê? Ser cristão é muito difícil. É muito difícil. A porta é estreita. A carne ela vem com o desejo e nos sediando todos os dias. Ela vem com um assédio para que nós caiamos e deixamos de seguir aquilo que nós acreditamos. Então é muito mais fácil. Poxa, é chato. Então se você acha que é chato, porque você ainda não conheceu o lindo Jesus. Porque quando você conhece o lindo Jesus, puxa, alguém que morreu por amor a nós. Eu não deixo de fazer a minha vontade porque eu tenho medo de Deus. Eu deixo de fazer a minha vontade porque eu o amo. Porque eu tenho o desejo de o agradar. Eu não posso impor isso. É uma decisão, é leve e é algo muito lindo. E natural. Como vocês decidiram ter um filho? Se foi uma decisão, se aconteceu, qual é o momento certo para ter filho depois de casar? Não existe uma regra, né? Não é algo matemático. A grande verdade é que primeiro, de uma forma muito rápida, a Elô é fruto de um milagre. A Flávia tinha cistos policísticos, já tinha retirado um dos ovários, o outro ovário estava inteiro comprometido, nós íamos arrancar esse ovário, segundo o que a medicina disse. E quando nós fomos arrancar, o milagre estava lá dentro do ovário. Ela nasceu num lugar improvável. O que nós fizemos? Nós simplesmente sonhamos o sonho de Deus e acreditamos que um milagre aconteceria. Às vezes você está nos ouvindo e você tem dificuldade para ter filho, gerar filho, a medicina te contrariou. Eu quero dizer que nós servimos um Deus que tudo pode dar. E que as coisas na mão dele são simples. Uma só palavra que ele fala, ele muda todo um quadro. E foi isso que aconteceu. Foi engraçado porque a gente tinha acabado de orar, não fazia um mês. A gente sentou, orou, falou, Deus, agora a gente pretende ter filho, e aí se for da sua vontade que seja feita. Não tinha um mês, aí fui no médico, fiz o exame de sangue, aí você tá grávida. Acho que foi uma emoção muito grande.
Principalmente porque é um milagre. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês estrearam o canal, o quadro assim no canal que a gente sonhou, né, amor, junto. Obrigado. E agradecer a vocês também, Negri. Se vocês gostaram desse quadro, comenta, curte, compartilha. O que mais? Segue o Zé nas redes sociais, vai estar aqui embaixo. A Flá também, as redes sociais dela vai estar aqui embaixo. E comenta aí quem que vocês querem que eu traga pra esse quadro. Então é isso, Negrias. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!